pois não me envergonho do evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, visto que a justiça de Deus se revela no evangelho, de fé em fé, como está escrito: o justo viverá por fé. Vamos orar, queridos, mais uma vez e pedir ao Senhor a sua bênção. Pai, obrigado por esse tempo de transmissão, de culto que até aqui o Senhor nos reservou, através dos louvores, das orações e da Tua palavra lida. Queremos então agora, Senhor, pedir a Tua bênção também para esse tempo no qual queremos meditar sobre a Tua palavra. Ela está aberta, ó Pai, e queremos que o Senhor fale conosco nessa noite. Traz o nosso coração e a nossa mente cativos a ela, que nada nem ninguém possa nos distrair e que possamos, ó Pai, sim, estarmos nesse momento voltados para aquilo que o Senhor deseja nos falar nessa noite. Em nome do Senhor Jesus, oramos. Amém. E louvado seja o Senhor. Acredite no Evangelho. Gostaria que os irmãos permanecessem com a sua Bíblia aberta no texto que nós lemos, juntamente com o nosso irmão Alexandro, a partir do versículo 1, pois queremos considerá-lo, expondo primeiro um pouco e depois aplicando a exposição a esse tema para esse tempo de confiança, ou seja, acredite no Evangelho. Antes de expor os versículos propriamente dito, eu gostaria de levar os irmãos a conhecerem um pouco o ambiente em que a carta foi escrita. Esse ambiente que se estende à cultura, à sociedade e até mesmo à expectativa política da época em que o apóstolo Paulo escreveu essa carta. Queridos, essa carta, de acordo com a datação que é sugerida a ela, ou seja, entre os anos 55 e 57 depois de Cristo, essa carta foi escrita depois de o imperador Nero haver assumido o principado ali em Roma, no ano 54 depois de Cristo. Roma estava em seu ápice, com um império que alcançou a sua máxima abrangência, tornando assim Roma a capital e o centro do poder do império. Paulo envia essa carta próximos da cidade de Coríntio, para a igreja em Roma, que ainda não o conhecia, com o objetivo de se apresentar a ela. Sim, se apresentar aos cristãos em Roma, a capital do império. A gente pode deduzir isso pelo fato dos versos 9 e 10 dizerem assim: porque Deus, a quem sirvo em meu espírito, fala Paulo, no evangelho de seu Filho, é minha testemunha de como incessantemente faço menção de vós em todas as minhas orações. Aí veja, suplicando que, na algum tempo, pela vontade de Deus, se me ofereça boa ocasião de visitar-vos. Então perceba que Paulo, no início da carta, ele expressa esse desejo de visitar esses irmãos, possivelmente conhecê-los, tendo em vista que essa igreja foi fundada por judeus que se converteram no Pentecostes, em Jerusalém. Você vai perceber isso lá em Atos capítulo 2, versos 10 e 11. Esses novos convertidos, ao regressarem a Roma, iniciaram essa nova igreja, a igreja romana. Por causa de alguma tensão, queridos, entre os judeus convertidos e aqueles que se converteram depois, os gentios, o imperador Cláudio, ele expulsou os judeus de Roma. Você vai ver isso lá em Atos capítulo 18, verso 2. Dado a isso, a igreja em Roma se tornou então essencialmente gentílica por algum tempo, sem a presença de judeus conversos.
confessos ao cristianismo. Passados outro tempo, esse mesmo Cláudio que expulsou os judeus, revogou esse decreto de expulsão, e alguns judeus voltaram a Roma, incluindo judeus cristãos. Fato esse, queridos, que explica as tensões entre os cristãos judeus que entendiam que era necessário observar algumas leis alimentares e culturais, e os cristãos, por sua vez, gentios, que não observavam esse cuidado. Você vai ver isso, ou seja, essas tais questões sendo descritas pelo apóstolo lá em Romanos capítulo 14 e 15. Paulo, queridos, após tratar essas questões doutrinárias e teológicas, dessa tensão entre judeus cristãos e cristãos gentios, conclui mostrando a essa igreja que o alvo do evangelho é tornar a igreja multiétnica, ou seja, uma igreja não só de judeus, uma igreja não só de gentios, mas como ele fala lá em Efésios, desses dois povos Deus fez apenas um, ou seja, a sua igreja, de judeus e gentios, ambos alcançados pela graça. Esses precisavam saber viver nessa compreensão em aceitação e respeito mútuo, o que talvez num primeiro momento não estava acontecendo após o regresso desses judeus, inclusive cristãos, a Roma. Esse é um resumo, portanto, desse ambiente cultural, social e político da época em que Paulo escreveu a carta aos romanos. Ou seja, o imperador que governava, como falamos, a constituição da igreja em Roma e as possíveis tensões pelas quais aquela igreja passava. Considerando esse ambiente, vamos então para a exposição do texto, que gostaria de dividi-lo em 3 partes, tendo em vista que consideraremos dos versos 1 ao 17. A primeira parte compreenderá os versículos 1 a 7, onde Paulo faz a sua apresentação e apresenta o evangelho à igreja. A segunda parte compreenderá os versículos 8 a 15, quando Paulo aqui expressa o seu amor por esta igreja, e a terceira parte, os versos 16 e 17, onde Paulo declara sua fé no evangelho a essa igreja. Então vamos para a primeira parte, dos versos 1 ao 7, quando Paulo aqui se apresenta e saúda a igreja. Veja comigo os versos 1 a 7. Paulo diz: Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo, separado para o evangelho de Deus, o qual foi por Deus outrora prometido por intermédio de seus profetas nas sagradas escrituras, com respeito a seu filho, o qual, segundo a carne, veio da descendência de Davi, e foi designado Filho de Deus com poder, segundo o Espírito de santidade, pela ressurreição dos mortos, a saber, Jesus Cristo nosso Senhor, por intermédio de quem viemos a receber graça e apostolado por amor do seu nome, para a obediência por fé entre todos os gentios, de cujo número sois também vós, chamados para serdes de Jesus Cristo. 7. A todos os amados de Deus, que estáis em Roma, chamados para ser de santos, graça a vós outros e paz da parte de Deus, nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Então perceba aqui que nesses versículos Paulo, ele se apresenta e saúda a igreja. De início é importante ressaltar, queridos, nessa apresentação aqui do apóstolo Paulo, que em extensão, essa apresentação e saudação é a maior de todas as saudações de suas outras cartas. Essa aqui em Romanos. E perceba que no verso 1, Paulo começa se apresentando e saudando essa igreja, se apresentando de 3 maneiras. Ele começa dizendo que é servo de Jesus Cristo, depois ele se apresenta como aquele que foi chamado para ser apóstolo, e em terceiro, como aquele que foi separado para o evangelho de Deus.
Eu quero chamar a sua atenção aqui para essas 3 maneiras que Paulo usa para se apresentar à igreja em Roma. Quando Paulo diz servo, a palavra grega aqui é doulos, que traduzida por servo significa escravo. Aquele que foi comprado por um preço, pertence a seu senhor e está completamente à sua disposição. É interessante porque, se você lembrar bem, no domingo passado, quando falamos sobre confiar no Filho de Deus, você vai lembrar que Paulo ali aos Colossenses escreveu que Deus nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, por meio de Cristo Jesus e a sua remissão. Ou seja, Jesus pagou o preço por nós. Nessa compreensão, Paulo está dizendo que por Cristo Jesus, sim, por Deus, através de Cristo Jesus, ter comprado o apóstolo Paulo, Paulo aqui se apresenta àquela igreja como esse servo escravo de Cristo Jesus. Isso, queridos, aos romanos tem um significado extremamente importante. Por quê? Porque no Império Romano os escravos carregavam uma pesada argola de ferro, soldada em volta do pescoço com o nome do seu senhor. Como propriedade do seu dono, este escravo poderia, ou melhor dizendo, o dono poderia submeter esse escravo a trabalhos forçados, a castigá-los, inclusive até matar o escravo. Porém, o que Paulo está dizendo aqui é que ele não é escravo de um senhor carrasco, que irá castigá-lo, que irá matá-lo, que irá forçá-lo a trabalhos. Não, Paulo está dizendo que seu Senhor deu a vida por ele, comprou com o seu próprio sangue e o conquistou com um imensurável amor. Por isso aqui ele diz, Paulo, servo de Cristo Jesus. Um parêntese. Porque, irmãos, nós, enquanto aqueles também que foram comprados por alto preço, não vivemos na mesma expectativa de escravos, de apenas servos. Lembrei agora de uma música do saudoso Paulo César, né? Grupo Logos. Apenas servos sou, apenas servos e nada mais. Nós somos isso, queridos. Então, acho que é bom muitas vezes, e aqui, claro, né, uma exortação que ressoa para além dessa transmissão aqui, ou seja, para além de vocês. É necessário que alguns servos do Senhor baixem um pouco mais a bola e se considerem como escravos, tal como o apóstolo Paulo. Chama a sua atenção agora para outra maneira que ele se apresenta aqui. Ele usa para se apresentar servo de Cristo Jesus, chamado para ser o quê? Apóstolo. A palavra grega aqui, apóstolos, queridos, significa enviado. Apóstolo aqui enfatiza a autoridade. Sim, é um termo específico para descrever aqueles que foram chamados por Cristo e testemunharam a sua ressurreição. Por isso, né, os apóstolos ali, os 12, são de fato aqueles que foram comissionados por Deus ao apostolado, por terem inclusive testemunhado a ressurreição do Senhor. E talvez você está dizendo, e o apóstolo Paulo? Ele não testemunhou, mas ele se considera inclusive como aquele que foi gerado depois, por ter Cristo Jesus se revelado a ele ali no caminho que dava para Damasco. Quando aquela voz ressoou naquele clarão, ele já caído do seu cavalo disse, Saulo, Saulo, por que tu me persegues? E ali ele entende que o próprio Senhor Jesus apareceu a ele ressurreto e se considera inclusive como o menor dos apóstolos. Mas além dele enfatizar aqui não apenas a sua humildade como servo e a sua autoridade agora como apóstolo, levando a escrever a essa igreja, Paulo também aí mostra que ele é separado para o evangelho de Deus.
Paulo foi separado, sim, queridos, para o evangelho por Deus antes mesmo do seu nascimento. Você vai ver isso lá em Gálatas capítulo 1, versos 15 a 16. Inclusive para anunciar o evangelho da graça. Você vai ver isso lá em Atos capítulo 26, versos 16 e 17, quando ele está testemunhando perante o rei Agripa da sua conversão e do aparecimento de Cristo Jesus ali a ele. É fantástico porque nessa compreensão de que de fato Paulo foi separado para o evangelho, ele usa essa mesma apresentação já lá no versículo 15, que diz assim: por isso, quanto está em mim, eu estou pronto para anunciar o evangelho também a vós outros em Roma. Paulo, de fato, ele se considerava não apenas como servo de Cristo Jesus, não apenas como apóstolo, mas como aquele que foi separado por Deus antes mesmo do seu nascimento para anunciar o evangelho. Ao se apresentar como separado para o evangelho de Deus, Paulo faz agora simultaneamente uma apresentação desse evangelho, no qual ele foi separado. Inclusive ele faz isso de maneira determinante, para depois saudar a igreja. Veja comigo novamente o verso 2. Separado para o evangelho de Deus, aí verso 2, o qual foi por Deus outrora prometido por intermédio dos seus profetas, nas sagradas escrituras, com respeito a seu filho, o qual, segundo a carne, veio da descendência de Davi, e foi designado filho de Deus com poder, segundo o Espírito de santidade, pela ressurreição dos mortos, a saber, Jesus Cristo nosso Senhor, por intermédio de quem viemos a receber graça e apostolado por amor do seu nome, para a obediência por fé entre todos os gentios, de cujo número sois também vós chamados para serdes de Deus. Eu acho fantástico a apresentação que o apóstolo Paulo faz aqui do evangelho, porque, de acordo com o verso 2, o apóstolo Paulo aponta a procedência do evangelho, dizendo que ele foi prometido por Deus, testemunhado pelos profetas e revelado nas sagradas escrituras. Nos versos 3 e 4, Paulo, apresentando o evangelho, aponta o conteúdo do evangelho, ou seja, o Filho encarnado, descendente de Davi, ou seja, o prometido, mas também designado Filho de Deus com poder pela ressurreição. Então, se Paulo, no primeiro momento, o verso 2, mostra que o evangelho procede de Deus, Paulo agora, nos versos 3 e 4, aponta que o conteúdo do evangelho é o Filho de Deus. E agora, nos versos 5 e 6, Paulo aponta a eficácia do evangelho. E aqui eu acho fantástico, porque ele diz que esse evangelho concede graça e autoridade, obediência em fé, em um mundo de desobediência. Inclusive, ele também confere identidade. Por isso, Paulo aí no final do verso 6 diz: de cujo número sois também vós, chamados para serdes de Jesus Cristo. Então veja que Paulo se apresenta, agora ele apresenta o evangelho, esse para o qual ele foi separado, e simultaneamente a essa apresentação, Paulo assim saúda a igreja. Verso 7, ele diz, a todos os amados de Deus que estáis em Roma, chamados para serdes santos, graça a vós outros e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Eu quero chamar a sua atenção porque a ideia aqui por trás da palavra santo que Paulo utiliza para saudar essa igreja não é a de alguém completamente separado dos outros, mas é de alguém no meio dos outros consagrado a Deus. E é isso que o evangelho faz, quando ele identifica. Por isso que eu mencionei que uma das eficácias do evangelho que Paulo aponta é conferir obediência em fé em um mundo de desobediência. Paulo é fantástico porque lá em Efésios capítulo 2, um texto que nós usamos muito para evangelizar, meus queridos irmãos, quando diz: ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados,
nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Ou seja, aqueles que ainda não aceitaram, não creram a mensagem do Evangelho, se encontram numa condição, num estado de desobediência. Mas aqueles que creram nessa mensagem, diferentemente destes, se encontram agora numa condição de obediência. E por quê? Porque o Evangelho confere a obediência àqueles que creem em um mundo de desobediência. E esses, por crerem na mensagem do Evangelho, sim, em meio a esse mundo de desobediência, são consagrados ao Senhor, são separados ao Senhor, ou seja, são santos ao Senhor. Por isso, Paulo, ao saudar essa igreja, ele o faz, os chamando de santos que estão em Roma. Vamos agora para a segunda parte do texto. Se na primeira, Paulo fez uma apresentação de si mesmo, saudando a igreja, e nesse inteirinho aí ele apresenta o Evangelho, na segunda parte do texto, que compreende os versos 8 a 15, Paulo expressa seu amor por esta igreja. Veja o que é que diz então os versos 8 em diante. Primeiramente, dou graças a meu Deus, mediante Jesus Cristo, no tocante a todos vós, porque em todo o mundo é proclamada a vossa fé. Porque Deus, a quem sirvo em meu espírito no evangelho de seu Filho, é minha testemunha, de como incessantemente faço menção de vós, em todas as minhas orações, suplicando que, em algum tempo, pela vontade de Deus, se me ofereça boa ocasião de visitar-vos, porque muito desejo ver-vos, a fim de repartir convosco algum dom espiritual, para que sejais confirmados. Isto é, para que, em vossa companhia, reciprocamente nos confortemos por intermédio da fé mútua, vossa e minha. Porque não quero, irmãos, que ignoreis que muitas vezes me propus a ir ter convosco, no que tenho sido até agora impedido, para conseguir igualmente entre vós algum fruto, como também entre os outros gentios. Pois sou devedor tanto a gregos como a bárbaros, tanto a sábios como a ignorantes. Por isso, quanto está em mim, estou pronto a anunciar o evangelho também a vós outros em Roma. Paulo aqui, queridos, expressa o seu amor por esta igreja, depois de se apresentar e saudá-la, e nisso apresentar o evangelho. Em primeiro lugar, de acordo com o verso 8, dando graças a Deus pela fé desta igreja. É o que ele diz aí: dou graças a meu Deus mediante Jesus Cristo, no tocante a todos vós, porque em todo o mundo é proclamada a vossa fé. Ele faz isso, e aqui eu acho também muito interessante e digno de destaque, destacando a mediação de Jesus. Ele diz: olha, eu dou graças ao meu Deus mediante Jesus Cristo. Aquilo que ele inclusive ensinou, nos escrevendo a Timóteo, quando lá em 1 Timóteo 2, verso 5, diz que há um só mediador entre Deus e os homens, ou seja, Cristo Jesus homem. Ou seja, não há como o homem, sim, chegar diante de Deus, se apresentar diante de Deus, seja para uma oração, seja para uma gratidão, senão por Jesus Cristo. Por isso, até mesmo aqui a sua gratidão, Paulo a media em Jesus Cristo. Gratidão essa ao Senhor. Sua ação de graça se dava pelo testemunho em todo o mundo da fé desses irmãos. Mas os versos 9 e 10, além de Paulo expressar o seu amor, dando graças a Deus pela fé dessa igreja, ele também expressa fazendo incessantemente menção deles, ou seja, dessa igreja em suas orações. E é interessante porque no verso principalmente 10, ele destaca que ele suplicava nessas orações ao Senhor
uma boa ocasião de ir visitá-los. Ele diz, né, incessantemente faço menção de vós em todas as minhas orações. Então veja, Paulo expressa o seu amor dando graças a Deus pela fé desta igreja, fazendo incessantemente menção dele em suas orações, mas também, de acordo com os versos 11 e 12, desejando repartir algum dom espiritual e ser reciprocamente confortado pela fé desses irmãos. Veja como isso é fantástico. Versos 11 e 12, né? Porque desejo muito ver-vos. Agora veja o objetivo desse desejo: a fim de repartir convosco algum dom espiritual. Sim, queridos, esse era o objetivo do apóstolo Paulo, não apenas repartir esse dom, mas repartindo esse dom, veja o final do verso 11, para que sejais confirmados. Sim, Paulo gostaria de confirmar, desejava confirmar a fé desses irmãos, essa que estava sendo testemunhada em todo o mundo. Então veja que Paulo expressa o seu amor dando graças a Deus pela fé dessa igreja, fazendo incessante menção deles em suas orações, desejando repartir algum dom espiritual e ser reciprocamente confortado pela fé mútua, mas também ele faz isso, ressaltando o desejo de conseguir desses irmãos algum fruto. Versos 14 e 15, quando ele diz, 13 a 15, né? Quando ele diz, porque não quero, irmãos, que ignoreis que muitas vezes me propus de ter convosco, para conseguir algum dom entre vós, algum fruto entre vós, melhor dizendo, como também entre os outros gentios. Eu quero chamar a sua atenção porque, apesar da sua súplica, desejo e objetivo em ter com esses irmãos, Paulo afirma que até agora ele havia sido impedido de visitá-los. Ele se sentia, por causa disso, devedor a esses irmãos, como diz o versículo 14, em repartir algum dom com ele, em confortá-los e ser confortado pela fé mútua, de colher alguns frutos entre eles. Apesar do impedimento, o verso 15 deixa claro que Paulo estava de prontidão. E ele diz, né, por isso, quanto está em mim, estou pronto a anunciar o evangelho, também a vós outros em Roma. Ou seja, Paulo estava pronto, apesar de estar sendo impedido de visitar aqueles irmãos, mas ele estava em prontidão para que no momento oportuno ele pudesse ir, e indo, né, colher algum fruto entre aqueles irmãos, indo poder encorajá-los, poder ser encorajados por causa da mútua fé e também repartir com eles algum dom espiritual, pelo amor que Paulo tinha por esta igreja. Queridos, é interessante porque a prontidão do apóstolo Paulo aqui, descrita no verso 15, se baseava no evangelho, esse para o qual ele foi separado, como ele diz no verso 1. Pensando nisso, veja agora a terceira e última parte do texto considerado para a nossa mensagem de hoje, versos 16 e 17. Como é bastante conhecido, não irei ler novamente, mas eu quero levar você a perceber como Paulo aqui declara sua fé no evangelho a essa igreja. Perceba que ele já iniciou a sua carta falando que foi separado por esse evangelho. Esse evangelho que, como ele falou no versículo 6, identificou esses irmãos por separarem ele, e que mesmo desejando ter com eles e ter sido impedido de estar com eles, Paulo diz que estava nesse evangelho pronto para um momento oportuno. Então veja que Paulo constantemente aqui está ressaltando a sua fé, o seu acreditar no evangelho. E aqui ele declara de maneira determinante, dizendo, como está no verso 16, que não se envergonhava desse evangelho. E por que ele não se envergonhava desse evangelho que ele foi separado para ele? Esse evangelho que identificava os irmãos ali em Roma, esse evangelho que o tornava
pronto para, no momento oportuno, ir até esses irmãos. Porque esse evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê sem distinção. Por isso o verso 16 diz: não me envergonho do evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. E no verso 17, além de Paulo mostrar que não se envergonhava desse evangelho, porque era o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê sem distinção, Paulo declara a sua fé nesse evangelho, sim, porque também esse evangelho revela a justiça de Deus, determinando o viver pela fé. Aí o verso 17 diz: visto que a justiça de Deus se revela no evangelho, de fé em fé, como está escrito, o justo viverá pela fé. E aqui eu não posso deixar de mencionar aquela cena fantástica do filme de Lutero, não esse mais contemporâneo, né? O mais antigo, ainda do preto e no branco, quando ali Lutero indaga ali o seu vigário, questionando sobre as relíquias, sobre a materialização da fé, o pagamento de indulgências e etc. E aquele vigário chega para Lutero e pergunta: mas Lutero, se nós tirarmos as indulgências, se nós tirarmos os símbolos materiais da fé, se nós tirarmos isso do povo, o que restará ao povo? E Lutero responde a ele: a fé. Porque como está escrito, o justo viverá pela fé. E ali, naquela cena, o vigário sai, balançando a cabeça, negativando, né, a confissão de Lutero, e Lutero abre aquela Bíblia, inclusive bem grande, né, e escreve ali sola fide, ou somente a fé, ao lado desse texto. Sim, queridos, Paulo declara a sua fé no evangelho a essa igreja, afirmando que não se envergonhava desse evangelho, porque ele era o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, inclusive sem distinção, mas também porque esse evangelho revelara a justiça de Deus, determinando o viver pela fé. O evangelho, queridos, produz não apenas uma fé salvadora na expectativa futura e eterna, mas também, queridos, uma fé santificadora, presente e agora. Permita-me repetir isso, porque essa afirmativa lhe conduzirá à compreensão da aplicação que queremos trazer para esta noite, baseado nesse texto ao tema proposto para a mensagem. O evangelho produz não apenas uma fé salvadora na expectativa futura e eterna, mas também uma fé santificadora presente e agora. O evangelho no qual Paulo declarou que não se envergonhava a igreja em Roma, é o evangelho que o justo é salvo pela fé, vive pela fé, vence pela fé e caminha de fé em fé. É por isso, queridos, que diante do que Paulo aqui destaca esses irmãos em Roma, na sua carta, sobre o evangelho, sim, sou levado a acreditar que esse tempo de confiança que nós estamos vivendo, e ainda o que virá, exige de nós confiarmos no evangelho. Por isso, acredite no evangelho. Esse tempo de confiança é um tempo para acreditarmos no evangelho. E aqui eu quero trazer a aplicação da exposição desse texto ao tema proposto. Sim, esse tempo de confiança é um tempo para acreditarmos no evangelho, porque o evangelho nos revela, queridos, uma expectativa futura, mas também presente. E vou enfatizar a declaração do apóstolo Paulo:
Não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho de fé em fé, como está escrito, o justo viverá pela fé. Sim, queridos, o Evangelho nos revela uma expectativa futura, mas também presente. Pensemos então uma expectativa futura e presente. Sim, qual? A do poder de Deus para salvar a mim e a você, a todos aqueles que crerem nesse Evangelho. Na expectativa, queridos, sim, da salvação futura, a palavra de Deus é clara em Romanos capítulo 5, o mesmo livro aí que nós estamos lendo, estamos considerando, se você puder ir para o capítulo 5, olha o que diz o verso 1, justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso pela fé a esta graça na qual estamos firmes e nos gloriamo-nos na esperança da glória de Deus. Ou seja, acreditar no Evangelho, crer no Evangelho, que como o apóstolo Paulo bem mostrou, procede do próprio Deus, tem Cristo Jesus, o Filho de Deus, como seu conteúdo. Sim, e resulta na vida destes, dentre tantas coisas, essa expectativa futura, nós precisamos crer nesse Evangelho, por quê? Porque ele nos leva, como ele mesmo fala aqui no capítulo 5, a nos gloriarmos na esperança da glória de Deus. Por isso, queridos, que tal tempo que nós estamos vivendo, não deve reacender em nossos corações não apenas a confiança de que esse tempo vai passar e logo em breve voltaremos à normalidade das nossas vidas, mas deve reacender ainda mais em nossos corações, sim, a esperança da glória de Deus. Por quê? Porque, queridos, tudo que tem acontecido sinaliza para o grande dia da revelação do Filho de Deus, que significará para mim e para você o arrebatamento, para estarmos para todo sempre com o Senhor. Por isso, eu creio que nesse tempo que nós estamos vivendo, que é um tempo que exige confiança, devemos sim acreditar no Evangelho. Por ele, sim, numa expectativa futura, apontar o poder de Deus para a nossa salvação. Mas eu queria levá-los a considerar não apenas a expectativa da salvação futura, por quê? Porque eu creio também que o Evangelho de Deus, que é o poder dele para a salvação, também nos confere salvação no presente. Eu gostaria de levá-los a pensar sobre isso, ou seja, a salvação presente como a passagem de uma situação difícil para outra confortável. Pense nisso de maneira prática e veja como isso é tão enfático para os nossos dias. Porque aqui eu não quero levá-los a considerarem o Evangelho apenas nessa expectativa da salvação futura. Mas por causa do conteúdo do Evangelho, Cristo Jesus, o Filho de Deus, podemos, queridos, ter a expectativa da salvação presente, sim, da passagem de uma situação difícil para outra confortável, fazendo uso das próprias palavras do Senhor Jesus, quando disse, olha, no mundo vocês terão aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. E para isso, permita-me levá-los novamente, agora de maneira mais abrangente, para João capítulo 11, tendo em vista que trouxe a vocês no domingo passado também essa mesma experiência de Jesus na ressurreição de Lázaro, mas eu queria um pouco além dos versos que nós consideramos domingo passado. João 11, verso 17 diz assim, chegando Jesus encontrou Lázaro já sepultado, havia 4 dias. Ora, Betânia estava a cerca de 15 estádios perto de Jerusalém. Muitos dentre os judeus tinham vindo ter com Marta e Maria
para as consolar a respeito de seu irmão, no caso Lázaro, que havia morrido. Marta, quando soube que vinha Jesus, saiu ao seu encontro. Maria, porém, ficou sentada em casa. Disse, pois, Marta a Jesus, Senhor, se estiveras aqui, não teria morrido meu irmão. Veja aqui a expectativa da salvação presente. Mas, disse, pois, ou melhor dizendo, mas também sei, verso 22, mesmo agora, tudo quanto pedires a Deus, Deus te concederá. Declarou-lhe Jesus, teu irmão há de ressurgir. Eu sei, explicou Marta, que ele há de ressurgir na ressurreição no último dia. Veja agora uma expectativa de salvação, o quê? Futura. Aí continua a história, disse-lhe Jesus, eu sou a ressurreição e a vida, quem crê em mim, ainda que morra, viverá, e todo que vive e crê em mim não morrerá eternamente. Crês isto? Sim, Senhor, respondeu ela, eu tenho crido que tu és o Cristo, o Filho de Deus que devia vir ao mundo. Veja aí a expectativa do Evangelho, do seu conteúdo, o Filho de Deus encarnado, o Messias prometido, sim, aquele que com poder iria ressuscitar. Tendo dito isto, retirou-se e chamou Maria, sua irmã, e lhe disse em particular, o mestre chegou e te chama. Ela, ouvindo isto, levantou-se depressa e foi ter com ele, pois Jesus ainda não tinha entrado na aldeia, mas permanecia onde Marta se avistara com ele. Os judeus que estavam com Maria em casa e a consolavam, vendo-a levantar-se depressa e sair, seguiram-no, supondo que ela ia ao túmulo para chorar. Quando Maria chegou ao lugar onde estava Jesus, ao vê-lo, lançou-lhe aos seus pés, dizendo, Senhor, se estiver aqui, meu irmão não teria morrido. Ou seja, a expectativa da salvação presente, a passagem de uma situação difícil para uma outra confortável. Veja o que é que diz o verso 33, Jesus vendo-a chorar, e bem assim os judeus que a acompanhavam, agitou-se no espírito e comoveu-se, e perguntou, onde o sepultastes? Eles lhes responderam, Senhor, vem e vê. Verso 35, Jesus chorou. Então disseram os judeus, vede quanto o amava, mas alguns objetaram. Não podia ele, que abriu os olhos ao cego, fazer que este não morresse? Mais uma vez aí, a expectativa, mesmo que de maneira aí, pejorativa, ou melhor dizendo, negativa, a expectativa da salvação presente. E vou abrir um parênteses aqui antes de continuar a leitura. Por quê? Porque aqueles conheciam o poder de Cristo Jesus. Aquilo que ele poderia fazer para transformar situações, mudar realidades de desespero. Mas continuemos. Jesus, agitando-se novamente em si, encaminhou-se para o túmulo. Este era uma gruta e cuja entrada tinha posto uma pedra. Então ordenou Jesus, tirai a pedra. Disse-lhe Marta, irmã do morto, Senhor, já cheira mal, porque já é de 4 dias. Respondeu-lhe Jesus, não te disse eu, se creres, verás a glória de Deus? Tiraram então a pedra e Jesus, levantando os olhos para o céu, disse, Pai, graças te dou porque me ouviste. Aliás, eu sabia que sempre me ouves, mas assim falei por causa da multidão presente, para que creiam que tu me enviaste. E tendo dito isto, clamou em alta voz, Lázaro, vem para fora. Saiu aquele que estivera morto, tendo os pés e as mãos ligados com ataduras e o rosto envolto no lenço. Então lhes ordenou Jesus, desatai-o e deixai-o ir. Muitos, porém, dentre os judeus que tinham vindo visitar Maria, vendo o que fizera Jesus, creram nele. Meus queridos irmãos, devemos acreditar no Evangelho nesses tempos que nós estamos vivendo, que se apresentam a mim e a você como tempo de confiança, porque o Evangelho, sim, ele nos revela uma expectativa futura, mas também presente, uma expectativa no poder de Deus para a salvação, sim, a salvação futura, a salvação eterna, mas também a expectativa da salvação presente. E por quê, queridos?
Porque enquanto estivermos nesse mundo, sim, sofrendo o que viermos a sofrer, sempre devemos crer no poder de Deus, em nos guardar, em nos livrar, em realizar inclusive milagres nas nossas vidas. E eu e você hoje sabemos disso, por causa da revelação do Evangelho, porque Deus habitou entre nós e se fez carne na pessoa de Cristo Jesus, e deixou para nós testemunhos maravilhosos do seu poder, operando na vida das pessoas, não apenas na expectativa futura da salvação, mas até mesmo na expectativa presente. Pensemos então em tantas outras situações nas quais a palavra de Deus afirma que a expectativa no poder de Deus para a salvação no presente foi experimentada. Permita-me aqui destacar algumas. Por exemplo, os 10 leprosos, lá em Lucas capítulo 17, verso 11 e 19. Lembre-se da mulher com o fluxo de sangue, em Marcos 5, versos 24 a 33. Lembre-se da cura dos cegos na saída de Jericó, registrada em Mateus 20, dos versos 29 ao 34. Queridos irmãos, esse evangelho revela o poder de Deus, sim, tanto para uma salvação presente, como para uma salvação futura, na expectativa da eternidade, mas também na expectativa dele transformar a nossa realidade. Tal expectativa, seja ela presente ou futura, sempre trará resultados naquele que crê no Evangelho. E aqui, queridos, eu quero me dirigir a alguns irmãos, em específico, que talvez nos acompanham nessa noite, inclusive um pastor muito querido nosso. Temos acompanhado a luta de um dos nossos irmãos em Cristo, a luta contra o Covid. E talvez as últimas notícias não tenham sido muito animadoras. Mas como eu falei ontem a esse pastor, sinto as palavras, sinto talvez o boletim médico, mas eu sigo crendo no poder de Deus. Eu sigo crendo sim no poder de Deus revelado nesse evangelho, que pode ressuscitar mortos. Por isso, meus amados irmãos, sigamos crendo, pois certamente, sendo a vontade do Senhor para a vida do nosso querido irmão, ele sairá do momento em que ele se encontra e sairá de maneira maravilhosa a testemunhar do poder de Deus, ao ponto de, assim como aconteceu em João capítulo 11, ao ouvirem o testemunho dos seus próprios lábios, muitos virão a crer. Mas permita-me dizer, mesmo que o final não seja o que nós desejamos, ou seja até mesmo o falecimento desse nosso irmão, não tenha dúvida que o poder de Deus também se manifestou na vida dele. Sabe por quê? Porque ele experimentará a salvação plena na eternidade, estará com o nosso Senhor. Diante dessas duas realidades, cabe a mim, a você, a nós, queridos, apenas continuar crendo, orando e pedindo ao Senhor pela sua vida, e Deus fará a sua vontade. Afirmo isso porque o Evangelho nos traz essa expectativa, sim, do poder de Deus para a salvação, não apenas futura, não apenas eterna, mas presente aqui e agora. O que tem afligido as nossas vidas, o que tem afligido o nosso coração. E aqui não me limito apenas à realidade, sim, desse perigo eminente que eu e você podemos ser talvez vitimados pelo Covid, mas tantas outras coisas. Se algo está afligindo o seu coração, abra sua Bíblia nos santos evangelhos.
e veja a manifestação desse poder de Deus na pessoa de Cristo Jesus, curando, libertando, trazendo salvação, perdoando pecados, acalmando tempestades, libertando pessoas aprisionadas por demônios. E por quê? Porque a expectativa do poder de Deus revelado pelo Evangelho, sim, aponta a salvação não apenas futura e eterna, mas também a salvação presente. Mas eu quero ainda dizer que esse tempo de confiança é um tempo para acreditarmos no Evangelho, porque ele nos revela, sim, essa expectativa futura e também presente, não apenas no poder de Deus para a salvação, mas também uma expectativa futura e presente na justiça de Deus, para vivenciarmos esses dias na fé, para vivermos na fé, de fé em fé. Essa expectativa, tal como a do poder de Deus para a salvação, se aplica também ao futuro, mas também ao presente. A expectativa futura na justiça de Deus nos oferece a garantia da mesma, mesmo no presente tempo. É isso que Paulo vai dizer aos Romanos também no capítulo 3, agora no versículo 23, que diz assim em diante: pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus, a quem Deus propôs no seu sangue como propiciação, mediante a fé, para manifestar a sua justiça, por ter Deus, na sua tolerância, deixado impunes os pecados anteriormente cometidos, tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente, para ele mesmo ser justo e o justificador daquele que tem a fé em Jesus Cristo, naquele que acredita no Evangelho, e por acreditarem no Evangelho hoje, já tem a garantia dessa justiça futura, ou seja, que não pelos nossos méritos, mas pelos próprios méritos de Cristo, eu e você podemos, sim, ter essa expectativa da salvação futura, da nossa salvação eterna, mas essa expectativa na justiça de Deus para vivenciar a fé, sim, também, queridos, ela é presente, pois ela nos orienta a vivermos de fé, a vivermos pela fé. Inclusive, aí vou trazer aqui à memória aos irmãos aquilo que pregamos durante as quartas-feiras de junho, é vivermos em fé, de fé em fé, mas orando sempre, e nunca o quê? Esmorecendo. Por isso lá em Lucas 18, verso 1, disse-lhe Jesus uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca esmorecer. E lembre-se, o Senhor Jesus trouxe essa parábola aos seus discípulos para que eles considerassem a ocasião oportuna que deveriam orar sempre e nunca esmorecer, ou seja, a ocasião do tempo em que Cristo Jesus iria garantir a justiça de Deus a essas orações, que passaria sim pelo seu padecimento, pela sua rejeição, mas até mesmo ao momento da manifestação na sua vinda em glória. Ou seja, queridos irmãos, Cristo ainda não voltou, mas o nosso desejo é Maranata, ora vem Senhor Jesus. Sim, amigo, Cristo Jesus ainda não voltou, e não voltou porque a palavra do Senhor nos diz que Ele é longânimo, porque Ele não deseja que nenhum se perca. Por isso ainda há tempo para você, creia no Evangelho, acredite no poder de Deus para a sua salvação. Sim, queridos, e nessa expectativa de continuarmos orando constantemente, sem nos esmorecermos, Jesus disse no verso 7 de Lucas 18, não fará Deus justiça aos seus escolhidos, que a Ele clama de dia e noite, embora pareça demorado em defendê-los, digo-vos depressa, lhes fará justiça. Então, queridos, as nossas situações contrárias, aquelas que têm nos trazido desânimo, aquelas que têm afligido o nosso coração,
crendo nessa expectativa da salvação presente, no poder que há no Senhor. Sigamos orando, pedindo a Deus: livra-me, Senhor, guarda-me, Senhor, sara-me, Senhor, porque até a sua vinda, a vinda do Filho de Deus, nós teremos a certeza que desfrutaremos também dessa salvação presente. Por isso, creia nessa expectativa, na expectativa dessa salvação também futura. O Evangelho, queridos, estabelece uma condição clara para a salvação, seja ela a futura ou a presente. Sim, a fé em Cristo. Por isso, a fé no Filho de Deus, nesses tempos que estamos vivendo, é tão necessária. Por isso, cremos que esse tempo de confiança é um tempo de acreditarmos no Evangelho. Por quê? Porque tal fé no Filho de Deus só é possível se acreditarmos no Evangelho. Eu gostaria de orar mais uma vez nessa noite. Senhor, meu Deus e meu Pai, louvado seja o teu santo nome, porque aprove ao Senhor revelar o teu poder a nós, mediante Cristo Jesus, através do teu Evangelho. Esse que revela também a tua justiça, que nos conforta, Senhor, sim, nos garantindo uma salvação futura. Mas também, Senhor, pelo que esse Evangelho registra uma expectativa de salvação presente, porque assim como o Senhor agiu com poder através de Cristo Jesus, na morte de Lázaro, na cura dos 10 leprosos, naquela mulher com hemorragia, na cura do cego, na expulsão de demônios, ó Pai, de tantas pessoas, na transformação de vidas de tantas outras, nós podemos crer que esse mesmo Evangelho revela o teu poder sobre as nossas circunstâncias. Por isso, ó Pai, nos ajude a crermos no Evangelho. E crendo no Evangelho, insiste em nossos corações, ó Pai, a buscarmos a tua presença em oração constantemente, não nos esmorecendo, porque é certo que o Senhor fará justiça. Ó Pai, mas tal fé só é possível se acreditarmos de fato no teu Evangelho, como o apóstolo Paulo descreveu nessa noite. E a minha oração é que os meus irmãos que nos acompanham nessa noite possam continuarem crendo nesse Evangelho. Mas também a minha oração é por nossos amigos e amigas que mesmo não crentes nos acompanham nessa noite. Ó Pai, que o teu Santo Espírito os convença a acreditarem de todo o coração nesse Evangelho, pois é nele que o Senhor revela o teu poder salvador para as suas vidas. Em nome de Jesus. Amém.